Glória a Deus. O livro de João, capítulo 1, no verso 1, diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunhar, para testificar-se da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. O que a palavra de Deus está falando no livro de João, capítulo 1? Vem testificando e vem falando de Jesus Cristo, que todas as coisas que existem neste mundo, ser viventes, tudo foi criado e feito por ele. Porque sem ele nada ia a passar a existir do que hoje nós temos e que nós contemplamos. Toda a natureza a ser vivente, existe um princípio da criação, e este princípio chama Jesus. Junto com o Pai, eles criaram todas as coisas. Mas João, ele vem afirmando e destacando que sem Jesus nada seria feito. E a palavra de Deus, ela vem nos colocando Jesus Cristo como o princípio de toda a criação, de todo ser humano e de todo ser vivente. Jesus, ele é o primeiro. A palavra de Deus fala que ali onde foi gerada uma vida, ele é a luz, ele é o princípio. Hoje nós temos opção, hoje nós temos escolha. Mesmo ele nos formando, nos criando, nos trazendo a vida, nós temos escolha. Mas como ele é o princípio da criação, ele também vai ser o fim. Porque a palavra de Deus fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então hoje nós estamos aqui, nós temos a oportunidade. O caminho verdadeiro é anunciado, é falado aos quatro cantos desta terra. No livro de João, capítulo 14, no verso 6, fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser por ele, a não ser pelo Filho. E nós temos a opção de escolher o livre-arbítrio. Nós escolhemos o caminho, a religião que a gente quer seguir. Mas quando nós partir desta terra, no princípio ele estava na criação, e no fim ele também vai estar. Quando nós partir, aí não vai ter para onde nós correr, não vai ter para onde nós se esconder, não vai ter para onde nós fugir. Porque a palavra de Deus fala em Filipenses capítulo 2, no verso 5 adiante, que Jesus Cristo, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fez semelhante aos homens e foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus Cristo, um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor da glória. Um dia, diz a palavra de Deus no livro de Filipenses capítulo 2, no verso 5 adiante, que todo joelho vai se dobrar, que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor da glória. Hoje nós temos a nossa escolha, a nossa decisão. Hoje tem como nós se esconder, nós correr, mas naquele dia não vai ter para onde correr e não vai ter para onde se esconder, diz a palavra de Deus. Que todo joelho, toda língua, famosos, grandes, presidentes, reis, príncipes, governadores, prefeitos, autoridades, ricos, pobres,
todo joelho vai se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo, Ele é o Senhor da glória. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai, a não ser por Ele. A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas, sem Ele, nada poderia se fazer. Nada. Tudo foi criado por Ele. Ele é o princípio da criação. E a palavra de Deus fala no livro de Filipenses, capítulo 2, que todo joelho e toda língua vai se dobrar um dia perante o nome de Jesus e vai ter que confessar com os teus lábios e com o teu joelho dobrado perante Ele, que Ele é o Senhor da glória. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai a não ser pelo Filho. No livro de Atos, capítulo 4, no verso 12, fala que nenhum nome foi dado entre os nomes, nenhum nome foi nomeado entre os homens e as mulheres, para que nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. A não ser pelo nome de Jesus. Não existe outro nome que foi dado, que foi nomeado, que foi escolhido, para que nós possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. E a palavra de Deus fala, no livro de Filipenses, capítulo 2, no verso 5 adiante, que um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai ter que confessar, com o teu joelho dobrado perante Jesus, e com a tua língua você vai ter que confessar que Ele é o Senhor da glória, que Ele é o Senhor da glória. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 6, no verso 60, que Ele é a luz que veio ao mundo para nos libertar deste mundo tenebroso. Deus abençoe. Para nos libertar da corrupção deste mundo, da prostituição, da imoralidade deste mundo, da corrupção, da mentira, da vaidade, dos prazeres. No livro de João, capítulo 6, no verso 60, Ele é a luz que resplandeceu. No livro de João, capítulo 6, no verso 68, Pedro diz: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem a palavra da vida eterna? Hoje tem como nós escolher, nós decidir, nós tomar atitude na nossa vida. Mas a palavra de Deus fala no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5 adiante, que um dia toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai se dobrar perante o nome de Jesus, perante este nome maravilhoso, perante este nome glorioso, perante este nome poderoso, que Deus o exaltou, e lhe deu um nome acima de todos os nomes, que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua vai confessar, que Jesus Cristo é o Senhor da glória.